Bom, a pergunta é qual a importância da filosofia para o educador social. A filosofia tem como principal objetivo, né, de forma geral, aumentar o teu nível de reflexão, né, expandir a tua visão sobre as coisas. Então, quer dizer, quando você coloca a filosofia em jogo no teu processo como educador social, você está se dando, primeiramente, a oportunidade de abrir a tua visão. Então, questões que talvez você seja muito conservador ou muito liberal, ou você tenha uma visão muito pessoal sobre aquilo, a filosofia vai fazer com que você reflita de outra forma. Isso é muito saudável para você entender, porque a nossa cultura, a forma que nós somos inseridos, muitas vezes nos formam de determinada maneira que nós não conseguimos lidar com coisas que dentro da educação, dentro da assistência, são importantes. Nós temos outras posturas. Então a filosofia pode dar essa forma mais maleável do teu pensamento. Então, ela tem essa importância de te levar a outros caminhos. Então pensa que o educador social, durante o seu dia, com os jovens, com as crianças, com os adolescentes, pensa que ele vai lidar com uma série de questões que pode ser que ele não esteja pronto para lidar com essa série de questões. Tem um problema que é o mal da opinião, onde todos querem responder e dar respostas a todas as perguntas, e muitas vezes essas respostas partem da pura opinião de senso comum desse profissional. Mas a filosofia te dá um leque de opções para você aumentar essa possibilidade. Por exemplo, você está numa sala, num grupo, onde tem crianças de diversos níveis sociais, com diversas bagagens culturais diferentes, são processos familiares e absorção de cultura diferentes uns dos outros. Você tem várias questões para serem trabalhadas ali. Então, algumas delas muito mais complexas que outras. A filosofia te dá essa oportunidade. Por exemplo, vamos ver uma ideia interessante aqui. Nesse direcionamento, a filosofia, porque ela é importante para o educador social. Você, educador social, pensa aí que interessante. Essa tua papel de educação social, levar essa informação, né, para a sociedade, para este grupo, né, ela tem que direcionamento? Qual o objetivo dela? Por exemplo, vamos falar um pouco da paideia grega, né? Os gregos têm uma forma de educação chamada paideia. Essa paideia é muito famosa, a gente já encontra em escritos de Platão principalmente, e vai estar lá falando o que é essa paideia. Essa paideia é a forma ideal de educação para os gregos, tá certo? Agora, essa paideia tem uma coisa muito interessante, que essa paideia, ela trata a educação como uma espécie de dom, uma educação no sentido raiz da palavra, que é tirar de dentro para fora, né? Então, o que essa paideia ela promove? Ela promove o desenvolvimento daquilo que você já tem. Você tem um dom, você tem já uma predisposição dentro do seu ser de lidar com alguma coisa. Então, por exemplo, o menino lá, ele tem uma predisposição interior dele de lidar com geografia, ele gosta disso. Então, a paideia grega, aquele sentido de educação ideal, é tirar isso para fora de determinada forma, onde ele possa utilizar isso, onde ele possa desenvolver isso, onde ele possa aplicar e fazer disso um processo próprio dele. Né? Tem até uma frase que eu escutei bem interessante, que é assim: ensinar é deixar aprender. Que é exatamente isso. Ensinar é você deixar a pessoa aprender, não alienar. Então, tem duas formas interessantes. Você pode pensar que você está ali estimulando aquele jovem a conhecer uma diversidade de opções, porque tem uma opção de atividade da qual ele já está pré-determinado a se desenvolver bem naquilo. Pode ser que ele não tenha grandes estímulos,
mas aquilo está intrínseco nele, é dele, é da natureza dele. Então, quando ele se encontrar com aquela atividade, ele vai se reconhecer, ele vai reconhecer que aquela é a atividade que ele quer para ele. Então, quer dizer, nós estamos falando de algo interno a ele. Isso é a ideia da paideia. Ou será que você quer embutir, colocar nele um gosto por alguma coisa? Né? Então, quer dizer, você cai em sistemas de educação diferentes. Por exemplo, nós estamos falando do projeto de lei aí, falando do novo processo de educação no Brasil, onde determinadas séries, determinados níveis dos anos, você vai poder escolher o bloco de atividades. O que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Tem a ver exatamente com a proximidade desse jovem com a matéria que ele gosta. Ele não precisa ficar 10 anos na escola aprendendo matemática se ele se dá muito bem com história, português, filosofia. Ele não precisa ficar fazendo filosofia durante 10 anos se ele lidar muito bem com ciências biológicas, com exatas. Em parênteses, eu não estou dizendo que ele não precisa fazer, mas que ele não precisa se dedicar tantos anos a uma coisa da qual ele não tem vocação. Não é a vocação dele. Ele pode aplicar a energia dele, a maior parte, naquilo que ele tem vocação. Essa é a ideia da paideia grega. Quer dizer, você como educador olha para aquela sala, olha para aquele grupo e você pensa como, né? Opa, eu vou apresentar tal coisa porque eu gosto e talvez eles vão gostar também. Ou será que você está apresentando para ver se faz parte deles, se eles têm algum nível de envolvimento, se alguma pipoca ali vai estourar, né? Então, quer dizer, nós estamos falando de uma ideia que veio da filosofia, de uma ideia que brota nos gregos, essa paideia grega, essa forma de educação, que é uma visão de tipo de educação. É uma visão de tipo de ideia, de educar o outro, de passar informação ao outro, de mostrar o outro ao mundo. Como nós dissemos na frase, ensinar o outro é deixar ele aprender. É deixar ele se envolver no conteúdo, se envolver em tudo aquilo que está disponível para ele. E dar disponibilidade para ele alcançar outras coisas também. Outra coisa interessante, a gente pode falar do bom governo, né, do governo dos capazes, né, a liderança dos capazes, que também vem de uma questão grega, onde nós podemos ver uma coisa muito interessante, que é o seguinte: o governo dos capazes na Grécia não está falando que de uma predominância de uma aristocracia maldosa. Estão falando o governo dos capazes, aqueles capazes de uma forma moral, aqueles que têm uma potência moral de liderar, de governar, aqueles que têm que estão prontos para governar moralmente, aqueles que sabem direcionar a política. Não é qualquer um que entra e faz política. É um governo dos capazes. Não está falando daqueles que têm o domínio do poder, não. Mas daqueles que têm um domínio de uma capacidade de governar. De uma força, de uma intelectualidade, de um direcionamento de envolvimento com a causa. Aquele capaz, moralmente, de governar. Então, nós estamos falando de conceito e quando você coloca isso na prática, quando você coloca isso com crianças, com jovens e com adolescentes, você está mostrando para ela as direções de se pensar as possibilidades das coisas. Educação, do seu papel como cidadão, como pessoa civil, você está colocando ali todas as possibilidades de se pensar como um ser pensante, o que você quer para a tua vida, como é que você vai olhar as possibilidades, como é que você enxerga o outro, como é que você profissional enxerga a educação, como você profissional enxerga o outro. Você enxerga o outro como um vaso vazio em que você profissional quer ficar jogando coisas lá para ver o que vai encaixar, ou você enxerga o outro como alguém sedento procurando aquela luz que ele sabe que está em algum lugar, que é a luz para ele, e você vai ser aquela pessoa que vai iluminando com várias luzes e uma hora ele vai encontrar a dele.
Ele vai encontrar dele, vai desenvolver. São vários tipos de forma de pensamento. Então, quando a gente fala de filosofia, e quando nós falamos o porquê que a filosofia é importante para o educador social, é porque ela amplia essa visão que ele tem sobre as possibilidades que existem na própria educação, na própria forma de lidar com o educando. Isso é muito importante. Isso quebra vários paradigmas, quebra muito do conservadorismo que existe, né? E te dá uma possibilidade de fazer, com certeza, um trabalho muito mais interessante e provavelmente com resultados melhores.